Geometria sólida ou geometria espacial. O pessoal assusta demais com este conteúdo, sem muita necessidade. O que pega em geometria sólida, eu vou te explicar neste vídeo. Este conteúdo é programático para o 7º ano. E é aqui que está a base para você sustentar toda a sua carreira estudantil. Então fique atento nesse vídeo, assista até o final, se inscreva no canal para você não perder as aulas, nossas aulas, as novidades dessa playlist do 7º ano, e você vai entender por que as pessoas têm dificuldade com geometria sólida. Pontos importantes serão ditos ao longo desse vídeo e detalhes específicos por que você tem dificuldade quando pega uma questão de geometria sólida. E ela é muito importante, Enem, ela está caindo muito em concursos, tá? Dessas bancas novas que estão surgindo por aí, que tem conteúdo programático de matemática e raciocínio lógico, e as pessoas estão encontrando dificuldades. Então, você que está no 7º ano, preste atenção que este é o ponto de partida da sua jornada estudantil quando se fala em geometria espacial, geometria sólida. Vem comigo e nós vamos conversar bastante. A aula de hoje é sobre sólidos geométricos, geometria sólida. E vamos falar bastante, porque está em tudo que você vê em sua volta, tem conceito na prática, teoria na prática, aplicação na prática de sólidos geométricos, tá? Então, vou trazer aqui um resumo, alguns pontos cruciais que você não pode esquecer neste conteúdo que é crucial na matemática. Então, primeiro que você tem que ter um conceito básico de geometria plana, dominar as principais figuras geométricas, tá? E aqui nós vamos fazer algumas relações importantes. Então, se você consolidou geometria plana, bacaninha. Se não, volta aqui no nosso canal, vai na playlist de geometria plana, vai nos conteúdos de geometria plana para você poder dominar tudo que importa de geometria plana. E então, volte nos sólidos geométricos, porque nós vamos fazer hoje, vamos falar de conceitos básicos, mas que são cruciais para a nossa jornada aí. Então, vamos lá compartilhar essa tela. Eu dou uma sumidinha aqui, mas já já eu volto para a gente continuar a nossa jornada, beleza? Então, olha aqui, sólidos geométricos, tá? A gente encontra em tudo que for no nosso cotidiano. Dá uma olhada aqui para você ver, tá? Eu não vou... O texto está aqui para te auxiliar. Se você quer esse PDF, é só me pedir aqui nos comentários que eu vou mandar para você. Então, ela envolve muitas coisas que são importantes para a gente, tá? Então, desde caixas, desde cones, desde latas, bolas, tudo isso está envolvendo a geometria sólida. Então, está no nosso dia a dia o tempo todo. Você pode estar aí na sua mão agora com algo que está envolvendo geometria sólida. Então, o principal elemento de estudos dos sólidos geométricos são as figuras tridimensionais. Nós estamos passando do plano de 2 dimensões para 3 dimensões. Então, a gente vai ter, né, um objeto em nossas mãos, porque vamos sair dessa dimensão plana que a gente estava trabalhando até então para figuras tridimensionais e suas aplicações no nosso dia a dia. Então, também a gente pode ter este grupo, que são os políedros e os corpos redondos. Muito importante em tudo na nossa vida. O que eu quero te falar aqui? Presta atenção. Geometria sólida é um conteúdo... Gente, a matemática ela está tão envolvida, tão entrelaçada em nossa vida, que a gente não consegue desmembrar a matemática. Mas ela é crucial na nossa relação. Então, eu quero que você entenda essas questões, porque os alunos têm dificuldade de aprender matemática achando que ela é muito abstrata. Põe na cabeça que ela é muito difícil, e não é tudo isso. Ela é difícil? É. É conteúdos complexos? É. Requer concentração, requer prática, requer, né, uma dedicação bem específica, e é o que a gente menos tem nos alunos hoje em dia. Os estudantes, sim, aqueles que estão empenhados, aqueles que vão dar um passo além na sua jornada estudantil, sim, estão envolvidos. Mas, na maioria, nossos alunos não têm essas características de dedicação, de foco, né, de resolver muitas questões para
consolidar o conteúdo, e esse é o grande problema na matemática, que são os conteúdos consolidados. Então, nós vamos dar mais foco aqui nesse processo para que você possa, então, ficar atento, tá? Deixa eu aumentar aqui mais um pouco aqui a nossa tela para você, porque eu estou compartilhando a tela toda e aí fica esses pedacinhos aqui que eu não vou tirar neste momento. Os políedros são sólidos geométricos limitados somente por ser por superfícies planas, dominadas de polígonos. O nome políedro é derivado do grego poli, muitas, e edro, fáceis. Então, quer dizer que o políedro são elementos, são formas de muitas faces, tá? Então, só para você entender um pouco sobre essa questão. Então, ele está aqui, ó. Então, a gente tem um paralelepípedo, tem uma pirâmide, tem um outro prisma, também hexagonal, tem a pirâmide, triangular, tem o cubo e vários outros nomes que vão aparecer para você. Então, o que você pode ver aqui? Que elas têm diversas faces. São diversas faces que nós estamos envolvidos com elas aqui. E eu quero que você observe estes elementos, porque aqui está o pulo do gato. Deixa eu voltar aqui, tá? Só para a gente poder falar uma coisa importante. Gente, o pulo de gato está aqui, tá? Esses termozinhos que vão aparecer para você aqui agora, você tem que guardar, decorar, tá? Pegar, colocar no cérebro e quando vir esses nomes são o que nós chamamos de nomes específicos. Esses caras são os nomes específicos e são esses caras que são muito importantes para a nossa jornada. Eu estou colocando aqui a minha mesa digital justamente para mim marcar algumas situações que são cruciais, né? Então, não tem como você marcar, né, esses nomes específicos sem entender essas marcações aqui. Então, guarda comigo e a gente vai continuar aqui na nossa jornada, tá? Então, eu estou aqui acionando a minha caneta para te mostrar que, deixa eu ver qual cor que está aqui, tá? A preta, pode ser a preta. Tá? Você tem que ficar atento. Peraí, só que a espessura está muito pequena. Ok, pronto. Deu uma melhorada, deixa eu apagar isso aqui. Ótimo. Então, os nomes específicos. Lembra que nós falamos o tempo todo sobre o nosso método de ensino? O nosso método de ensino, Simplifica Professor, ele foca muito nos nomes específicos. E você precisa ficar atento aos nomes específicos para que eles sejam os gatilhos mentais para que você entenda de qual conteúdo se trata e o seu cérebro consiga processar a informação que está estratificada aqui no seu cérebro, né? E esse é o caminho pelos nomes específicos. Então guarda direitinho, porque quando aparecer na sua prova, quando aparecer a figura geométrica, você vai ter certeza do que se trata. Beleza? Então olha aqui, esses nomes específicos é essa grande questão aqui, ó, tá? Todo pontinho desse aqui, ó, são os vértices, tá? Todos esses pontinhos são os vértices que você precisa. Tô só ampliando aqui para que você entenda que é o vértice. Esse vértice é um ponto, certo? É um ponto. Esse aqui é um ponto onde eu tenho, se fosse no plano cartesiano, eu ia ter aqui um encontro de um ordenado, de um par ordenado. Mas não é o nosso objetivo aqui estudar isso aqui agora, tá? Aresta. Aresta é este lado aqui, ó. Tá vendo? Este lado, este lado, este lado, todos estes lados são arestas, tá? Tem esse aqui também, tem esse aqui também, tem esse aqui também. Então, essa aresta é importante. Vértice, você vai entender qual que é o vértice. Aresta, você vai entender o que é aresta. E, finalmente, nesses 3 pontos importantes aqui, a face. Cada uma dessas faces aqui, tá? Então, eu tenho que ver minha figura e tenho que ver quantas faces eu tenho. Se eu for marcar aqui, ó, eu tenho essa face de trás, eu tenho essa aqui, eu tenho essa de cima. Eu tenho essa de frente aqui, tá? E tenho essa face
do fundo e essa de frente que estou olhando para mim aqui. Se eu fosse conseguir pegar ele em 3D. Então, vou ter aqui algumas faces e tem uma fórmula de calcular o número de vértices, o número de faces e, por consequência, o número de arestas. Tá bom? Então, tudo isso está aqui envolvido dentro do nosso conteúdo. Então, o primeiro que nós temos que ficar atento aqui, mais um nome, é um prisma. Este nome vai aparecer para você diversas vezes. Diversas vezes. O que é um prisma, professor? Né? Políedros que possuem duas faces iguais, congruentes e paralelas, que são denominadas de bases, e outras faces são retangulares ou paralelogramos. Então, tem uma aula nossa sobre paralelogramos, você tem que ficar atento ao que são os paralelogramos e ficar atento. Congruente sempre vai ser aquela questão onde elas são iguais ou congruentes, tá? Então, tem toda essa questão aí. Eu tenho esses prismas. O reto, o oblíquo, o paralelepípedo retângulo e o prisma triangular, tá? Então, toda vez que eu estiver aqui, eu tenho que ficar atento a essas informações. E eu tenho que também lembrar desses caras, porque essa situação, quando aparecer, ele vai te dar uma determinada base. E através dessa base, que é um dos caminhos, né? É caminho de resolução. Se você ficar atento a qual base que é, triangular, retangular, né? Esse aqui, que é um hexagonal, prisma reto hexagonal. Então, tudo isso, né? Vou colocar aqui o hexágono, para que você fique atento a ele aqui. Isso aqui é um N. E você não se perca diante dessas situações. As pirâmides. Você já viu as pirâmides do Egito? Tá? Então, pirâmides também são coisas muito importantes nessa aqui. E são os políedros que possuem uma face poligonal denominada de base e as outras faces são triangulares. Então, eu posso ter um prisma triangular, um prisma com base quadrada ou retangular, né? Um prisma com hexagonal, tá? Uma pirâmide hexagonal. Então, tudo isso eu tenho que ficar, não é prisma, não é pirâmide, tá? Então, é diferente, prisma de pirâmide. Então, tudo isso aqui eu tenho que ficar atento às bases. De novo, tá? Sempre ficar atento à base que vai aparecer para você. E os prismas e as pirâmides são denominadas de acordo com o polígono da base, tá? O polígono da base são importantes para você aqui, para que você possa ficar atento, ciente ao que vai acontecer aqui para você. Então, olha só, eu tenho aqui, né, várias bases, pentágono, hexágono, retângulo e triângulo. E eu tenho aqui as pirâmides e seus devidos nomes. Você tem que ficar atento a elas, né? Bater o olho e já definir quem é quem. Quem é quem, porque são as que mais aparecem. Vai aparecer outras, professor? Vai aparecer outras. Mas geralmente essas são as principais e você tem que ficar atento. De novo, a base, ela é fundamental para nós, tá? As pirâmides, elas são também, cada uma com a sua devida base, você tem que ficar atento a elas para que não fuja aqui do nosso objetivo. Prisma, tá? Todos aqui têm os seus devidos nomes, baseado com a sua base, tá? Cada uma dessas aqui tem uma base definida, e essa base definida, ela vai definir várias situações, porque cada uma dessas, ela vai ter uma fórmula. E essa fórmula é que vai me dar o caminho da relação para me resolver. Então, pessoal, quando eu falo com os alunos que eles têm que ficar atento aos nomes específicos e aprender e decorar determinadas fórmulas, sim, você vai precisar, porque aí você treinou bastante o seu cérebro, a informação está aqui
bem processada, estratificada, e quando for o momento e você estiver se preparando para uma prova, um Enem, um concurso, uma prova do governo, qualquer coisa parecida, isso vai voltar para você, porque você vai ter o conteúdo consolidado. Quando eu tenho o conteúdo consolidado, isso retorna para mim de forma positiva, tá? Então, por isso que eu foco o tempo todo no Ensino Fundamental 2, sexto, sétimo, oitavo e nono ano, consolidar este conteúdo, formar bem essa base, né? Quem dera os professores, os diretores, os supervisores pedagógicos, o governo em si, ficasse atento a esses detalhes para a gente poder conseguir resolver, tá? Então, vamos continuar aqui passando o nosso conteúdo, que eu quero te mostrar mais alguns detalhes aqui que são importantes. Os corpos redondos, nós vamos também precisar estudar, porque a gente tem cone, tá? Você já tomou sorvete? Você toma sorvete ou no copo ou no cone, lá no cascão, tá? Sólido geométrico formado, deixa eu diminuir aqui só um pouquinho, por superfícies não planas e superfícies não planas, curvas. Os corpos redondos são também conhecidos como sólidos de rotação, porque podem ser obtidos girando-se uma figura plana em torno do seu eixo. Tá? É uma coisa muito importante que gosta de cair aí nas questões. Por exemplo, eu tenho essa figura aqui e é só girar ela que eu formo um cilindro. Eu tenho essa figura aqui e só girar ela que eu formo um cone. Eu tenho esse cara aqui, se eu girar em torno dele, vai virar uma esfera. Isso acontece muito em provas pedindo rotação determinada. E, para finalizar a nossa aula de hoje, vamos falar um pouquinho dos políedros de Platão. Tá? Os antigos acreditavam que o mundo era composto de 4 elementos básicos: terra, água, ar e fogo. Por volta de 350 a.C., o filósofo grego Platão, em seu livro, né, Timeu, teorizou que esses 4 elementos seriam agregados em pequenos sólidos, né? Platão associou cada sólido a um elemento da natureza, utilizando os seguintes argumentos para justificar algumas associações. Então, vamos lá. O tetaedro, polígono de Platão, para representar o mais luminoso e agudo dos elementos, o fogo. O cubo, o hexaedro, para representar o mais estável dos elementos, a terra. O icosaedro, para representar os elementos mais móveis e fluidos de todos, aquele que rola mais facilmente, a água. E o octaedro, Platão concluiu que ar está para a água, assim como a água está para a terra. E de maneira um tanto misteriosa, escolheu o octaedro para representar o ar. O dodecaedro, sem argumentação histórica, Platão escolheu esse polígono para representar todo o universo. Então, vamos pegar eles aqui para que você possa entender um pouco dessa história. Eu estou aqui só contando essa historinha de Platão, porque ela é importante para a nossa jornada, tá? Então, o tetraedro, quero que você dê uma olhada nele aqui, tá? É uma pirâmide com base quadrada. O hexaedro, tá aqui. O octaedro, que é o ar. O dodecaedro, o universo. E o icosaedro, tá? Uma hora a gente vai falar de cada um deles, da quantidade de faces que ele tem, de vértices e de elementos importantes aqui, tá bom? Existem 5 políedros denominados de políedros regulares, tá? Pois suas faces são polígonos regulares e congruentes. Eles também são conhecidos como políedros de Platão. São eles, né? E são eles: tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e o icosaedro. São isso que nós acabamos de ver aqui, tá? Então, ou seja, quando fala de um polígono regular, quer dizer que ele tem as faces dele, né, com essa congruência aí, tá? Então, são polígonos regulares e congruentes. A gente vai falar bastante desses caras aqui, tá? O cubo, o dodecaedro, o octaedro, o icosaedro, porque esse carinha aqui, ó, o hexaedro, ele é o cubo.
Então, nós vamos falar bastante deles, porque também são os que mais aparecem para a gente nas questões e nos exercícios, tá? E aí a gente vem com essa fórmula aqui, que eu vou deixar para a gente aplicar na próxima aula, para que a gente possa ter um melhor aproveitamento do conteúdo. Não vou pôr nenhum exercício aqui agora nessa aula, isso aqui é só contando uma historinha dos solos geométricos que você vai precisar bastante na nossa jornada da educação. Matemática tem como aprender, tem como você desenvolver, tem como você ficar craque e consolidar este conteúdo. Por mais difícil que seja, e por mais que o seu perfil não seja um perfil de exatas, tá? Eu vou explicar isso nos nossos vídeos, por que algumas pessoas têm muita facilidade com matemática e outras têm muita dificuldade com matemática. E tem aqueles que ficam no meio termo, que acham que aprende, parece que aprende, mas que sempre tem um pouquinho de dificuldade. Tudo faz parte do perfil pedagógico, perfil psicológico e da sua área de conhecimento. Todo mundo tem uma área do conhecimento e as suas habilidades estão intercaladas nisso. Beleza, pessoal? Um forte abraço do professor Eduardo Carolino e até o nosso próximo vídeo.